Bom dia. Sexta-feira eu falei da queixa de pequenos provedores, seriam 14 mil provedores do país que reclamam que ficariam fora do edital do 5G no Brasil. Agora a Anatel esclarece que não ficarão fora, que a faixa de 700 MHz como de 400, no 3,5 GB, que é o 5G, que precisa também entrar nos distritos, nos municípios, nos pequenos municípios, e que está aberta a participação dos pequenos, inclusive porque os grandes conhecidos aqui no Brasil vão ficar fora, que já entraram num edital anterior, numa concorrência anterior. E precisa de investimento, 200 milhões cada um. Provavelmente podem se juntar em associações. Então, de qualquer maneira, levantar o assunto é muito bom para que ninguém fique de fora, aqueles que estão se queixando que sejam recebidos para conversar, né, e esclarecer essas coisas. E o que interessa é que tenhamos todos, principalmente o agro, né, que chegue lá no agro o 5G absolutamente necessário. Por falar em agro, a Farsul, que é a Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul, quase centenária, que representa um estado que já foi celeiro do Brasil, né, e que nesse momento está realizando a Expo Inter, que é a maior exposição agropecuária lá do Rio Grande do Sul, 44ª edição, reuniu o seu conselho deliberativo, fizeram uma nota de apoio ao 7 de setembro ao movimento. A nota diz que o Ordem e Progresso, embaixo do Ordem e Progresso, manifestamos nosso repúdio ao viés político adotado pela mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, assim como a omissão de posição do Senado Federal diante de seu papel institucional, atitudes que nos levam a significativo grau de desarmonia entre os poderes da União. Sempre respeitando as leis, o Conselho de Representantes da Farsul manifesta seu apoio ao movimento cívico, pacífico, ordeiro e democrático do 7 de setembro. O Rio Grande do Sul, que num determinado momento da sociedade brasileira, da política brasileira, cedeu à legalidade, né, que garantiu a posse do vice João Goulart, quando Jânio Quadros renunciou. Também se manifestou através de sua Federação das Indústrias, que diz, numa nota assinada pelo presidente, uma data de união dos poderes da República que devem trabalhar pelo povo e não tolher esse mesmo povo que lhes concedeu a autoridade dos respectivos limites constitucionais. Nenhum poder pode exorbitar desses limites para se colocar acima dos demais, diz a Fiergues lá no Rio Grande do Sul. Eu aproveito para lembrar as pessoas que ninguém precisa pedir licença para se manifestar, para se reunir na rua, porque isso é garantido pela linha 16 do artigo 5º da Constituição. É garantido pela Constituição. Ninguém precisa pedir licença para dar opinião, nem para expressar a sua opinião, porque está garantido pela Constituição. Os artigos 5º, artigos 220, não precisa pedir licença, né? Então, só para esclarecer, né? Esclarecer o óbvio, mas enfim, nos dias de hoje, a gente está precisando de fazer esse tipo de esclarecimento. Eu fiquei sabendo que lá no Rio Grande do Sul também está vigorando esse preço médio calculado sobre o consumo final de remédio para cobrar ICMS. Né? É uma coisa incrível cobrar imposto sobre remédio, mas esse tal preço médio ponderado do consumidor final está sendo usado para cobrar mais ICMS sobre os combustíveis, né? Sobre um preço final que muita gente diz que não é o preço final, é superior ao preço final. Então, o governo federal, que tirou o PIS/PASEP, a razão de 33 centavos em cada litro de combustível, está esperando que os governos dos estados cobrem um pouquinho menos ICMS para ver se baixa o preço do combustível. A Petrobras, enfim, fica com 1/3 do preço. O resto é imposto, a maior parte é imposto. E um registro, a juíza Nêmoda de Lima Jansen, de Porto Seguro, garantiu à doutora Raíssa, essa salvadora de vidas, que ela continue salvando vidas. O Ministério Público tentou
tentou denunciá-la, a denúncia foi indeferida pela juíza, dizendo que quando tudo é novidade, do vírus às vacinas, quando tudo é novidade, não se pode impedir um tratamento, né? Tudo que for possível para combater esse maldito vírus. A juíza foi sensata e, sobretudo, foi humanitária. De Brasília, Alexandre Garcia.